Depois de 6 meses de idas e vindas, paralisação, ensino remoto e férias escolares por causa da pandemia do novo coronavírus, a retomada das aulas presenciais em Bauru é um dos grandes impasses que envolve poder público, alunos e profissionais do ensino público e privado. Para conversar conosco sobre esse cenário, nós recebemos por telefone aqui no programa Espaço Aberto, pela TV e Rádio Câmara Bauru, a Isabel Miziara, que é secretária municipal de Educação. Secretária, obrigada por ter aceito o convite aí para conversar conosco. Olá, Lidiane, é um prazer estar aqui e poder prestar as informações que forem necessárias para esclarecimentos desse assunto tão polêmico quanto você disse. Secretária, só para a gente explicar aqui, para quem nos ouve, nos assiste de uma forma bem didática, um decreto foi publicado, um decreto municipal foi publicado pela Prefeitura, agora no dia 18, no Diário Oficial, que estabelece regras para a regulação do ensino na cidade. Como é que fica a situação, tanto das escolas municipais como das particulares? Pelo decreto que foi publicado no dia 18, nós temos assim o decreto 15.000 e o decreto 15.001. No decreto 15.000 está posto o regramento opcional para as escolas particulares poderem retomar das suas atividades, e é importante destacar que não são atividades de aula, são atividades voltadas ao acolhimento dos alunos, a reforço, explicação de dúvidas, enfim, são atividades diferenciadas, diferentemente daquilo que a gente pensa em termos de aula na escola. Esse funcionamento opcional às escolas particulares, ele tem que respeitar o que está posto no decreto, no que tange a quantidade de alunos, ao período que esse aluno poderá ficar na escola, a questão do lanche, do tipo de atividade que você vai ofertar, o distanciamento, a questão das necessidades de respeito da vigilância sanitária. Para isso existe, inclusive, uma orientação que as escolas particulares tiveram acesso, que é o protocolo de biossegurança, que foi elaborado pela equipe de saúde e que orienta toda essa situação de epidemiologia e respeito a isso para evitarmos tanto quanto possível a transmissão do vírus da Covid-19. Bom, dentre esses protocolos sanitários estabelecidos para as unidades escolares, né, tanto para a higiene como distanciamento mínimo, de quem fica a responsabilidade por monitorar o movimento dos alunos mais jovens e dos alunos menores em especial? Esse passa a ser um papel do professor, um profissional deve ser designado especificamente para essa tarefa? Existe alguma recomendação com relação a esse trabalho, né, a essa movimentação nas escolas privadas e o que vem sendo também pensado para a rede pública? Esse protocolo de biossegurança, ele é válido para orientar a escola particular quanto a escola pública. Essa situação que você colocou sobre o profissional que vai fazer esse acompanhamento do aluno, é desejado, e isso aparece no decreto em um de seus anexos, para que a escola escolha, eleja um representante, um servidor dessa unidade escolar que seja o ponto referência para que a escola tenha um panorama dos seus alunos. Então, não é que ele vai fazer tratamento, que ele é especialista na detecção de sintomáticas do aluno. Pelo contrário, ele é o ponto de referência no seguinte sentido: o aluno tem que ser aferida a temperatura dele no processo de entrada na escola. Muito bem, aferiu a temperatura, está tudo normal, mas ao longo do período em que ele esteve na escola, ou que ele está na escola, o professor que está interagindo com esse aluno percebe que ele começou a ter uma leve alteração na sua sintomática ou na sua aparência, inclusive, porque criança com febre a gente começa a perceber algumas alterações.
esse eleito da escola, que é o ponto de referência para comunicados de alteração desses comportamentos ou desses surgimento de sintomatologia, deve ser informado para que ele seja o contato com, por exemplo, a família, para solicitar e informar que a criança está apresentando alguma sintomatologia diferenciada, começou a aparecer uma febre nessa criança. Então, é o ponto de ligação dos elementos da escola com a comunidade externa, basicamente com as famílias. Ninguém está esperando que este profissional, seja o professor, seja o secretário da escola ou o coordenador pedagógico, que ele saiba como tratar, mas ele tem que saber como proceder a partir dessas informações que são colhidas dentro da sua comunidade escola. Certo. Secretária, existe nesse cenário todo uma grande divergência, né? E algumas críticas são apontadas com relação à autorização para o funcionamento, para o atendimento das escolas privadas, nesses trabalhos aí de reforço, atividades de acolhimento, em detrimento das públicas. O prefeito Clodoaldo Gazeta, em entrevista à imprensa, disse em perspectiva que as aulas presenciais na rede pública só voltam depois da vacina. O que é que levou a essa decisão e esses protocolos todos estabelecidos para a rede privada não seriam aplicáveis de imediato para a rede pública? Eles são aplicáveis à rede pública, assim conforme eu já disse. É um protocolo de biossegurança que serve de orientador às pessoas que vão trabalhar na rede pública, seja ela municipal, seja ela estadual, na rede particular. Essa decisão do prefeito de que na escola pública municipal só haverá retomada de aula presencial a partir da vacina é o poder discricionário do prefeito. Ele, enquanto gestor do município, acha mais adequado que essa situação do retorno à aula aguarde um período maior para as escolas da rede pública. E isso também vem ao encontro de uma necessidade, e foi a tônica que se percebeu ao longo desse período de pandemia, que o retorno às atividades tem acontecido de forma paulatina. Voltando às aulas das escolas particulares, essa movimentação de alunos às escolas particulares, quais serão os números que surgirão, que são aferidos pela equipe da epidemiologia de Bauru, após essa movimentação? Vai permanecer estável? Vai ter um recrudescimento do aumento de número de casos? A gente não sabe como isso vai se comportar. Então, também é uma situação e uma decisão de cuidado com a saúde. Vamos observando, você liberando as escolas aos poucos, como é que essa disseminação do vírus vai se comportar. Pode ser que, em se constatando que não provoca grande alteração, o prefeito reveja esse pensamento inicial e autorize a volta de mais algumas turmas de unidades escolares das escolas públicas. Mas isso há que ser observado pela equipe da saúde, que cuida dessa situação da pandemia em Bauru, de como está sendo o comportamento a partir do incremento de mais espaços com movimentação de pessoas e a disseminação ou não do vírus. Bom, nós estamos conversando por telefone aqui no programa Espaço Aberto para TV e Rádio Câmara com a Isabel Miziara, que é secretária municipal de educação, sobre esse impasse envolvendo o retorno ou não das aulas presenciais aqui na cidade. Nós tivemos já a retomada do atendimento na rede privada de ensino, agora no dia 21, para aulas de reforço, também atividades de acolhimento. E a informação, secretária, é que em muitas unidades não foi atingido o limite de alunos, né, permitidos
permitido. Existe um temor por parte das famílias de enviar os seus filhos para as escolas, para essas aulas presenciais? Qual deve ser o reflexo nos próximos anos para essas gerações do ponto de vista de formação educacional, na sua visão como gestora e como profissional de educação? Eu acredito que, em termos de aprendizagem formal, que a educação ou todo o conhecimento acumulado historicamente pela humanidade que é trabalhado dentro das unidades escolares, nós teremos que planejar as ações pedagógicas para os próximos anos a partir dos gaps que forem constatados neste ano de 2020. 2021, 2022, quiçá 2023, deverão ter a situação de planejamento com base naquilo que é desejado para o ano letivo em curso, acrescentado do que deveria e deve ser retomado dos conteúdos de 2020, porque nós sabemos que com a faixa etária, em especial até o 9º ano do ensino fundamental, a interação do professor é muito necessária. Como neste período de pandemia essa interação ficou a desejar, porque na modalidade remota, a distância está posta. Você não interage cara a cara, não tem sincronidade de conversa, de diálogo. Então, nos próximos anos, serão mais difíceis no sentido de que teremos as necessidades do ano letivo em curso retomado ou acrescido das situações de 2020 que não ficaram muito claras ou não puderam ser trabalhadas com o aprofundamento necessário. E esse retorno que você apontou de que não foi atingido o número permitido para as atividades nas escolas particulares, aí é o poder de decisão da família, de ela se sentir confortável ou não, se sentir segura ou não e mandar os seus filhos para a escola. Aí é cada família que tem esse poder de decisão e de responsabilidade sobre seu filho. Certo. Secretária, como tem sido o diálogo da prefeitura, do poder público, com as escolas da rede privada? Eu sei que muitos estabelecimentos privados de ensino têm enfrentado muitas dificuldades ao longo da pandemia, porque muitos pais deixaram seus compromissos com as mensalidades em razão de problemas de ordem financeira, nesse período todo, enfim. Como é que o poder público tem recebido essa demanda? Como é que tem sido esse diálogo? E ao mesmo tempo em que existe essa defasagem na rede privada, há uma expectativa de migração de todos esses alunos para a rede pública, assim que as aulas forem retomadas presencialmente na rede municipal. Como lidar com esse impacto? Nós estamos com as seguintes perspectivas aqui. Nós, do poder público, temos atendido na medida do nosso possível, dentro do respeito às legalidades, a situação das escolas particulares. Nós também temos preocupação e sabemos que os mantenedores das escolas particulares estão passando por muitas dificuldades, porque reconhecemos a migração de alunos da escola particular para a escola pública e na educação infantil, em especial, da criança de 4 meses a 3 anos, a família, a maioria delas, optou por pura e simplesmente tirar a criança da escola, tendo em vista que não é a educação na idade obrigatória, e essas famílias se rearranjaram para ter essas crianças no seio familiar. Nós tivemos um movimento em busca de vagas na escola pública de educação infantil muito aquém do que foi a supressão desses alunos matriculados nas escolas particulares de educação infantil. Os alunos de 4 e 5 anos que procuraram a central de vagas tiveram as suas matrículas efetuadas
E os alunos de 4 meses a 3 anos que vieram à escola, e nem foram tantos assim, nós temos esses números levantados, tirou na casa de 550 mais ou menos, e nós temos a informação que mais de 2.500 crianças saíram da escola particular nessa faixa de até 3 anos, então isso nos leva realmente a concluir que essas famílias optaram por deixar os seus filhos em suas residências. Essas crianças que procuraram, ou suas famílias que procuraram a central de vagas, se nós tivéssemos ou tínhamos a vaga para ser ofertada naquela região que era de interesse da família, a criança era matriculada. Caso contrário, a criança entrou para a lista de espera para o próximo ano. A lista de espera está no número que nós consideramos, por enquanto, dentro da normalidade do que sempre aconteceu e vem acontecendo historicamente no município. E de 2017 até o presente momento, nós conseguimos fazer uma diminuição dessa lista de espera com um aumento na oferta de vagas. Nós temos também a perspectiva da entrega de mais 2 escolas de educação infantil, e isso gerará cerca de 360 vagas novas em período integral. Então, nós estamos com este panorama atual. Com esse período agora de rematrículas nas escolas particulares, nós aqui no Poder Público ainda não temos o panorama do quanto as escolas ou as famílias rematricularão seus filhos ou não. Nós não sabemos dizer isso, e as escolas particulares, acredito que estão desenvolvendo bons trabalhos para matrícula dos alunos, porque eles continuam tendo qualidade de serviço comprovada ao longo dos seus anos de atuação na comunidade bauruense, e que eles conseguirão compor com as famílias as mensalidades que precisam ser pagas, porque a escola particular sobrevive dessa mensalidade que é paga. Então, a relação da escola particular com o município, dentro daquilo que nos é possível, nós estamos nos propondo a ajudar, mas existem limitações que nós não podemos ultrapassar enquanto entidade pública, no sentido de ajudar, por exemplo, financeiramente essas entidades. Isso não é possível ao poder público, como já foi cogitado por entidades da escola particular. Isso não cabe, não compete aos cofres públicos. Tá certo, tá certo. Uma última questão rapidamente, secretária. Como é que o poder público tem dado apoio, mas no caso aos alunos de famílias mais vulneráveis, né, que precisam aí ser atendidos pelo ensino remoto? Há projetos de lei que foram aprovados aqui na Câmara Municipal para a oferta de internet de graça a esses alunos, né? Houve também a compra de tablets pela prefeitura. Isso tudo tem amenizado os impactos até que ponto? Os tablets aos quais você se referiu, eles foram adquiridos antes da pandemia, né? Já tinha o processo iniciado. São previstos para ficarem dentro das escolas, não para irem para as residências dos alunos, inclusive porque nós não compramos um por aluno, foram 35 tablets por unidade escolar, porque ele atende a cada uma das turmas daquela escola. Em relação a essa situação das famílias mais vulneráveis, está em andamento o processo de oferecer equipamento com internet para que esses alunos tenham maior acesso às atividades que são colocadas nas redes sociais das escolas, pelos Facebooks, os grupos de WhatsApp que os professores têm com seus alunos e com seus familiares, e também a possibilidade da atividade impressa que a família pode ir buscar na escola e depois devolver essa atividade realizada pelo aluno. Essa situação de educação remota gerou essas dificuldades, estampou ou tornou muito mais evidente
a necessidade de que ou a Secretaria da Educação ou o próprio município, enquanto entidade, encontre mecanismos de oferecer internet gratuita, como foi posto no projeto de lei, para que o munícipe tenha maior acesso às informações como um todo e não somente por área da educação, digamos assim. Essa é uma necessidade diante do mundo que nós vivemos hoje para diferentes áreas de atuação do ser humano. Tá certo, conversando conosco aqui no programa Espaço Aberto pela TV e Rádio Câmara Bauru por telefone, a secretária municipal de Educação, Isabel Miziara, dimensionando conosco aqui os impactos da pandemia, né, na rede municipal de ensino também, para os alunos da rede privada e as perspectivas para o retorno das aulas presenciais aqui no município. Secretária, obrigada aí por todos os esclarecimentos. Obrigada a você, Lidiane, por me dar a oportunidade de prestar esclarecimentos. Estou sempre à disposição de vocês. Ok, secretária, obrigada, um ótimo dia. Igualmente. Eu agradeço você também que nos acompanhou aqui no programa Espaço Aberto pela TV e Rádio Câmara Bauru. Fique sintonizado em nossa programação e até a próxima.